Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos ao programa Politicando, o primeiro que fazemos na radiotransforma.net, no YouTube e no Facebook e noutras redes sociais, pedindo-lhes desde já a partida que partilhem e coloquem gostos neste programa. Vamos ter aqui como intervenientes neste debate político sobre a situação política em Portugal e no mundo, em particular até na lusofonia. Vamos ter aqui Eldade Mário Neto, ilustre advogado do Porto, aqui ao meu lado direito, ao centro Lígia Portovedo, ilustre psicóloga, e o José Afonso Ferreira, ilustre economista. Todos muito ilustres, portanto. E começaremos por tratar de um problema que neste momento está a causar grande frição na vida política portuguesa, que é o problema dos debates quinzenais do Primeiro-Ministro no Parlamento, que por acordo entre o PS e o PSD, ou pelo menos as direções de ambos os partidos, foram passados de quinzenais para bimensais. E eu gostaria de começar então aqui pela Lígia Portovedo, a palavra às senhoras em primeiro lugar. Portanto, os debates quinzenais passarem para bimensais, efetivamente esta é uma proposta do PSD, a que o PS aderiu, e o que me parece evidentemente é que o PSD efetivamente não tem capacidade, digamos, para aguentar estes debates quinzenais, portanto, estes debates com esta frequência, e os debates, portanto, desgastam, de certo modo, a liderança do Rui Rio, e é por isso, acho eu, que o Rui Rio propôs que eles passassem a ter uma regularidade muito menor. É evidente que... Isso é antidemocrático. A democracia acaba por ser prejudicada com isto, naturalmente, porque tínhamos o Primeiro-Ministro, isto já desde há alguns governos, foi aliás começado por um governo do PS. Como o José Sócrates. Exatamente, e portanto parece-me que era uma prestação de contas que era muito importante era muito importante para a democracia. Sinceramente, não me parece uma boa ideia os debates serem bimensais. José Afonso, mas, não sendo bimensais, também quinzenais, não havia uma perda de tempo excessiva e um desgaste excessivo que a democracia provavelmente não exige tanto. Boa tarde, desde já obrigado pelo convite. Sim e não. Eu percebo, aliás, conheço relativamente bem o Dr. Rui Rio e acho que percebo a lógica e o ponto onde ele quer chegar. E vou acrescentar aqui um outro ponto que eu gostaria de trazer ao debate em Portugal, que vou deixar mais para o fim e que entronca nisto. Nós em Portugal estamos muito habituados à política ser um espetáculo, um folclore e um circo, mas eu acho que a política são sobretudo decisores. O Primeiro-Ministro é um decisor político, o Presidente da República menos, mas é um decisor, os ministros são decisores. E eles passam muito tempo em espetáculos mediáticos, em inaugurações, em debates, etc. Concordo aqui com a Lígia quando diz que de facto é importante o escrutínio, esse escrutínio, mas o que eu conheço do Dr. Rui Rio, eu não acredito tanto que seja por esse desconforto dos debates. É obviamente, atualmente, o Primeiro-Ministro,
o Primeiro-Ministro António Costa, com a sua mais que conhecida habilidade política, com o seu jogo de cintura, com toda a sua inteligência e capacidade políticas, joga num campo que lhe é favorável, e o debate quinzenal é-lhe favorável. Mas eu creio que o Dr. Rui Rio não é esse o ponto do Dr. Rui Rio. E estou à vontade que nem sequer sou militante do seu partido, nem simpatizante, nem apoiante. Eu creio que a preocupação do Dr. Rui Rio é mais com a questão pragmática da necessidade, da utilidade para o país e do desprestígio que, por vezes, alguns debates podem dar à função parlamentar. É verdade que aí entronca numa crítica muito severa à própria Assembleia da República, à qualidade do debate parlamentar ao que ele chegou. Eu creio que um ponto intermédio, eu creio que esta discussão passou-se do 8 para o 80, ou vice-versa, conforme se queira quantificar. Eu creio que era importante fazer-se uma revisão, o modelo já tem alguns anos, mas não passando de uma limitação tão grande. É importante a ida do Primeiro-Ministro, é importante a ida dos Ministros, é importante que a função fiscalizadora, que o debate político se centre, antes de mais, na Assembleia da República, mas se calhar o modelo quinzenal poderia já estar esgotado e tenho o espírito aberto para outras fórmulas. Terminando com o meu ponto, eu gostava que em Portugal se começasse a pensar na agenda dos... Eu não acredito num país em que os ministros estão todos os dias. Eles têm que ter um tempo para pensar, têm que ter um tempo para decidir, têm que ter um tempo para estudar. Sob pena, e o que acontece em Portugal é que muitas das vezes estão mandados quase pelos seus assessores, pelos gabinetes, e muitas vezes por gabinetes externos que fazem o trabalho técnico. Mas eu não acredito nisto. Eu acho que o Primeiro-Ministro tem que parar para ler alguns dossiês, para pensar, sobretudo para pensar nas matérias. Não tem que ser um técnico, tem que ser um decisor, mas tem que ter uma decisão minimamente fundamentada. E em Portugal, neste momento, passam o dia em inaugurações, em entrevistas, em debates. E não têm tempo para decidir. E, portanto, eu acho que este acrescenta um ponto. Nós pensamos com palavras. Portanto, dá jeito também de debater. Dá jeito de debater. Eu sou a favor do debate. Estou contra. É isso. A democracia é o debate, é o contraditório, absolutamente. Mas acho que também tem que haver, se calhar, as agendas dos nossos decisores políticos têm que ter um espaço maior reservado para o trabalho técnico e para a reflexão, antes de mais para a reflexão. E era esse ponto que eu gostaria de acrescentar aqui, porque eles passam os dias e semanas na autoestrada, no avião, e a dar entrevistas e coisas do género. Tem que ter um tempo para refletir. É isso. A minha opinião entronca bastante na opinião que o Dr. Afonso Dias Ferreira aqui nos trouxe, porque realmente nós temos que começar a encarar a democracia e, designadamente, o rastreamento da política governativa, do Executivo, através da Assembleia da República, de uma forma em que se não encara a política como um show mediático e um espetáculo para depois as televisões poderem cirurgicamente... Mas é isso que sucede em grande parte no Parlamento. Eu acho que sim. E, designadamente, acho que muitos dos partidos e até muitos dos intervenientes políticos, ninguém falaria deles, não fosse esta transformação da Assembleia da República numa espécie de arena onde se degladiam as pessoas e depois, no fim, pretendem com isso ter tempo de antena. Não só para o público em geral, mas, sobretudo, para o interior dos seus próprios partidos. E isto é que é preciso ser dito claramente. Isto é a primeira coisa. Portanto, de alguma forma estou de acordo ali com o Afonso Dias Ferreira. Até que ponto é que este way significa uma prestação de contas democrática? Eu não acredito nisso. De resto, também não posso sustentar que o Primeiro-Ministro tenha de ser um técnico em todos os assuntos. Tem que ser um técnico em economia, tem que ser um técnico em finanças, tem que saber muito de saúde pública, tem que saber muito de educação. É completamente fustigado na Assembleia da República, quinzenalmente, com assuntos, por vezes, de caráter extremamente técnico,
que não é, obviamente, exigível a um Primeiro-Ministro que domine todos estes assuntos. O Primeiro-Ministro tem que ser eminentemente político. Tem que traçar, juntamente com o seu governo, as grandes diretrizes, as grandes balizas de intervenção política do seu governo. É isso que se lhe pede no ato democrático. É isso que se lhe pede. E depois, naturalmente, estão os ministros, cada qual no seu setor, para, do ponto de vista do esmiuçamento técnico, poderem dar as explicações a capacidade para intervir, quer nas comissões, porque muitas vezes nós esquecemos o trabalho que existe nas comissões parlamentares, que é muito grande, e naturalmente depois na Assembleia da República. E às vezes nas costas dos próprios parlamentares. Exatamente. É muito grave. É muito grave. Isso é muito grave. Portanto, eu ficar-me-ia por aqui, porque esta questão da política espetáculo, alguns dos intervenientes nesta matéria dizem que há falta de liderança do PSD como partido de oposição. Eu acho que o Dr. Rui Rio, neste particular, já entendeu que não é com debates quinzenais que a oposição se pode revelar e manifestar com eficácia. E, portanto, naturalmente que deixa cair este tema, embora não seja consensual, nem dentro do PSD, nem dentro do próprio Partido Socialista. Está a fraturar imenso, porque é como eu digo, no fundo, o que está aqui em causa é a conquista de lugares dentro do próprio dos aparelhos partidários. Ora, vamos passar a outra questão, importante também, não menos importante, mais importante, sem dúvida nenhuma, que é a questão das decisões do Conselho Europeu de, afinal de contas, atribuir finalmente, ao fim, isto começou em maio, 6 de maio, depois era para a semana seguinte, e arrastou-se e finalmente conseguiu-se arrancar a ferros um acordo. O que é que acha desse acordo alcançado? Foi mau? Foi bom? Foi assim? Acho que a União Europeia é a maior construção política, salvo melhor opinião, se calhar da atualidade e se calhar até da história. É um processo negocial. Se nós pensarmos numa sociedade com uma diversidade tão grande de pontos de vista culturais, formas de estar no mundo, conseguimos atingir acordos com interesses tão divergentes muitas das vezes. Eu acho que a União Europeia, ao contrário do que hoje é moda dizer-se mal da União Europeia, eu sou um europeísta e, portanto, continuo a acreditar que a União Europeia é uma construção política, sociológica extraordinária. E, portanto, chegar a acordos em momentos tão difíceis quanto estes é, só por si, um elemento muito importante. E estando visões do mundo, das finanças, da função do Estado tão divergentes, o primeiro ponto é este. Claro que isto tem um custo. É uma máquina muito mais pesada. Os Estados Unidos, isto tem sempre, pelo seu modelo de governação da Federação de Estados, tem uma vantagem enorme e normalmente estão, embora nós também tenhamos na Europa o hábito de dizer sistematicamente mal, esquecemos de analisar sob o prisma da sociedade americana, mas a Europa tem, de facto, alguma inércia pelo seu modelo de governação, pela sua genuinidade, pela sua diversidade e pelos seus, ainda, apesar de tudo, ainda bem que está a ser governada assim, acho eu, demora a alcançar-se um acordo. Mas não é só pela demora, é pelo volume do acordo. Os Estados Unidos lançaram helicópteros de dinheiro. De acordo. 3 bilhões. 3 bilhões. Sim, mas tem uma moeda única, uma moeda própria, não é? E a Europa tem uma moeda própria também. Sim, mas pois, só que a Europa, esse é o problema. Aí, então, se vamos adiantar, eu digo já o que é que eu penso sobre isso. Nós pagamos uma fatura de não termos, nós fazemos uma moeda única, na minha humilde opinião, faltou fazer o resto. E que nunca houve coragem. Nós só podíamos ter uma moeda única com modelo federal.
E tínhamos, nunca podíamos ter ido para uma moeda única sem um modelo federal. É evidente que nunca houve força em nenhum país, num conjunto de países, ou em nenhuma das grandes famílias políticas europeias para dar este passo. Portanto, e porque se calhar as populações também não aceitavam a moeda única e se calhar punhamos em causa todo o processo. Isto entronca no primeiro ponto que eu disse, da dificuldade de se construir com dezenas de países e de povos um modelo que tende a ser uniformizador, que tende a, digamos, de alguma forma, aglutinar os países da Europa. E, portanto, a Europa tem sempre essa desvantagem, porque vai para uma moeda única, nem sequer vai com todos os Estados logo inicialmente, e ainda por cima sem um federalismo. E está nessa desvantagem porque não tem... Mas há uma coisa que eu interrogo-me sobre essa questão. Porque é que, pura e simplesmente, o Banco Central Europeu não imprime moeda como fazem os Estados Unidos? Aquilo que faz a Reserva Federal é pura e simplesmente depois máquinas a trabalhar e toca andar. Quantitative easing é exatamente é mais ou menos, não é bem isso, não é bem isso, é mais ou menos. É mais ou menos isso. Mas porquê é que não faz isso, não assume o aumento da impressão de moeda claramente e não utiliza esse sistema de empréstimos que depois leva a que países como a Holanda digam que nós somos gastadores em mulheres e vinho. Sim, mas atenção que nós na Europa temos já um problema. Nós temos que deixar, eu gostava de dizer ainda 2 pontos só sobre isto para deixar os meus colegas... Até porque nós temos já um problema... O José Afonso é economista e aí eu gostaria que esclarecesse este problema, porque eu não percebo, sinceramente não percebo porque é que não se assume isso diretamente, como faz a Reserva Federal, imprime moeda e lança de helicóptero sobre a economia, como faz o governo central americano. Até porque... Mas faz o americano, faz o chinês, faz o russo, todos esses fazem isso. E porquê é que a Europa não faz? Pronto, aí a questão é que tem a ver com uma questão do mercado. Mas nós já estamos com excessos de liquidez. Nós hoje em dia, não nos podemos esquecer que nós estamos com a Euribor negativa. Nós estamos com taxas de juros negativas. Nós estamos com os bancos cheios de liquidez. Hoje os bancos pagam por ter dinheiro a mais. Portanto, a solução já não é essa. Nós estamos com o problema ao contrário. Tem os bancos dinheiro a mais, mas tem as famílias dinheiro a menos. Mas isso tem outras questões que entroncam numa discussão que dá para vários programas. Temos que ir às políticas fiscais, temos que ir às políticas de rendimentos, às políticas laborais, a um conjunto de políticas que, por não termos, continua no ponto, não temos um modelo federal e temos não faz sentido, temos uma moeda única e temos uma diversidade fiscal como temos, com situações caricatas, como nós também já temos hoje esta questão dos vistos gold e como outros países que são autênticos paraísos fiscais dentro da Europa. Portanto, isso continua a não fazer sentido nenhum. E, portanto, eu não sou federalista, mas continuo, a partir do momento que vamos para a moeda única, tínhamos que ir para aí. E todos estes equívocos, a Europa está a somar equívocos. Este das Euribors negativas é um dos maiores. José Afonso, mas porquê é que... Mas um dos problemas da Europa não será não assumir exatamente este problema da emissão, porque as famílias... A Europa, na sua globalidade, as famílias europeias, os bancos estão com dinheiro, mas as famílias europeias não estão. E nós temos um problema, até em alguns países, de deflação. Isso é dramático. O que é dramático é muito pior do que a inflação. E nós precisávamos de inflação. E a única forma de haver alguma inflação, e nós precisávamos de inflação, pelo menos entre 2% e 5%. Pelo menos, entre 2% e 5%. Precisávamos desse tipo de inflação. E porquê é que não se lança dinheiro para as famílias, totalmente dado, como os americanos deram? Continuo com o mesmo... Precisamente. E isso aumentaria o poder de compra, aumentaria a capacidade de aquisição de bens e serviços e, portanto, puxaria os preços.
E seria a inflação de que a Europa está... O problema é que a Europa não aprendeu com a estagnação do Japão, que continua estagnado precisamente por causa desse tipo de política. Fez a questão e deu a resposta. Portanto, para buscar um exemplo clássico da deflação, exatamente. Estou de acordo com o Henrique. De facto, acho que vai ser uma questão de tempo. Mais dia, menos dia, se calhar vamos chegar aí. Eu ainda hoje acordava ao pequeno almoço a ouvir uma notícia que nas últimas 7 semanas as vendas, por exemplo, aqui em Portugal, nos centros comerciais estão a decair, e estão a decair a números redondos de 40%. Portanto, isto é um trambolhão. E, portanto, vai chegar a um ponto que isso... Bem, no restaurante já é 80, 90. Pronto, que isso é... E chegamos aqui de carro agora com uma facilidade tremenda, vai ser que as pessoas estão para a praia e que já há muita gente de férias, mas todos nós temos exemplos no nosso cotidiano de que o afundamento está a ser violento. E vai ser mais, se calhar, a partir de outubro. E vai ser mais, se calhar, a partir de março. Oxalá que não, mas eu creio que isso é uma questão de tempo. Mas voltamos ao início da conversa. A Europa, por força do modelo de governação que tem, chega sempre atrasada aos problemas. Mas ainda assim não deixa de ser uma grande construção. Mas gostava também de dizer sobre o acordo um ponto aqui de Portugal. A questão dos 700 milhões... Eu acho que também há outro debate. Há bocado lancei uma ideia e gostava de lançar aqui outra. Nós, em Portugal, não fizemos uma conta desde 1986, onde começamos a receber fundos europeus. Nós atiramos sempre com dinheiro para cima dos problemas e muitas vezes continuamos sem os resolver. Os problemas não se resolvem só com dinheiro. Ajuda muito. Mas nós, muitas vezes, tornamos-nos ainda mais ineficientes porque julgamos que com dinheiro resolvemos. E, portanto, nós, em Portugal, temos que nos questionar, mais do que o acordo, se o Primeiro-Ministro conseguiu mais ou menos dinheiro, temos que nos questionar a utilidade que nós damos ao dinheiro. Nós somos um exemplo. Eu estou a falar a grosso modo, a grosso senso, que eu ainda não vi nenhum estudo sério sobre isto. Mas há evidências, é que há países que chegaram à Europa depois de nós e que estão sustentadamente a ganhar-nos terreno. E nós arrastamos-nos para a cauda da Europa na maioria dos índices económicos, sendo que somos dos países da nossa dimensão e da nossa realidade comparável com esses países, e estou a falar de países do centro-leste da Europa, e países que vieram do antigo até bloco soviético, que nos estão a ultrapassar. Mas esses tinham uma grande vantagem. Mas também não têm dinheiro. Pronto, mas estão-nos a ultrapassar. Portanto, nós temos ineficiências gravíssimas no modo como usamos os dinheiros. Mas estavam a falar. Mas eles têm uma grande vantagem, uma vantagem decisiva relativamente a nós. Posso dar a resposta? Sim. Cultural. É isso mesmo. Educação. É isso mesmo. Educação. É que eles vieram do modelo soviético, mas o modelo soviético tinha muitos defeitos, mas tinha essa grande virtude. Uma educação superior. Claro. Mas essa vantagem só será uma vantagem... E é a maior vantagem competitiva que se pode ter. Atenção, sim, mas essa vantagem só será uma vantagem se efetivamente o tecido empresarial conseguir absorver esse tipo de pessoas altamente qualificadas. Porque isto não é o que se passa em Portugal. As pessoas em Portugal, as pessoas mais qualificadas em Portugal, acabam muitas vezes por ficar desempregadas. Bem, nós sabemos que os empresários portugueses são menos qualificados que os seus trabalhadores. Pois são. Isso é... E este é que é o verdadeiro problema, porque sabe o que é que acontece quando se faz recrutamento numa empresa? Eu fiz isso durante 30 anos. Quando se faz recrutamento numa empresa, é preciso nivelar por baixo, abaixo do seu chefe. E este é que é o verdadeiro problema. Enquanto os chefes, efetivamente, as hierarquias não tiverem uma competência superior àquela que têm hoje em dia, nós, quando vamos recrutar, temos que recrutar por baixo. Porque as pessoas que vêm, de novo, não podem fazer sombra e não podem ameaçar as que lá estão. Pronto, é este o problema. E, portanto, nós dizemos que, enfim, que a Europa, que Portugal tem muitos problemas relativamente a outros países que, entretanto, já nos ultrapassaram. Quer dizer, veremos se nos ultrapassar. Eu também gostava de dizer, relativamente à questão dos salários, que os salários em Portugal, desde 2008, vêm consistentemente a descer. Portanto, a concentração da riqueza tem sido cada vez maior. E esta concentração da riqueza está a perturbar o desenvolvimento da economia europeia como um todo. Portanto, não adianta, efetivamente, que as empresas, que os bancos estejam cheios de dinheiro, se as pessoas não tiverem dinheiro para comprar.
E, portanto, é aqui que nós temos o E problema. eu coloco-vos este problema. É que os salários... E esta decisão da União Europeia vem ou não reforçar a concentração de riqueza? Do meu ponto de vista, tout court, esta deliberação, esta resolução, que ainda não é definitiva, mas ainda depende Do Parlamento. do Parlamento. Mas esta resolução não foi de todo má para Portugal. O problema em Portugal, como nos países da Europa do Sul, digamos assim, os países mais complicados do ponto de vista económico e financeiro, tem a ver exatamente com aquilo que focou a Lígia, que é a questão da redistribuição da riqueza. Nós não podemos, e também agora passando um bocadinho por aqui isso que disse o José Afonso, nós não podemos competir, neste momento, nós não podemos competir de igual para igual com o que se passa nos países mais evoluídos da Europa. Não podemos. E, portanto, nós não podemos também comparar, em termos de competitividade, o que é. Mas isto tem servido para tudo. Porque a verdade é que a maior parte dos nossos grandes quadros não conseguem subsistir em Portugal. E são acolhidos em qualquer parte do mundo, e pertencem à nata da ciência, da cultura, da investigação. Esta é que é a verdade. Nós não estamos a aproveitar os recursos. O mundo empresarial não sabe aproveitar. Exatamente. E sobre aquilo que está... Um pequeno toque, porque normalmente quando se fala em inflação, eu lembro-me sempre de uma coisa que me disse o Pimenta Machado aqui há uns anos, em que me dizia ao doutor, olha, que eu vivia bem nos tempos do doutor Mário Soares, em que havia uma inflação enorme, isso é que tinha stock, comprava por 10 e passado uns tempos vendia por 30 ou 40. Ora bem, isto é ilusório, porque eu admito que haja aqui uma margem de deflação nunca, mas há aqui uma margem em que é preciso progredir, não é? Agora, o problema é este. Quando estamos a falar de fundos estruturais, destes fundos que foram agora aprovados, nós, sem nenhum de nós aqui, provavelmente, saber, mas eu posso ir adiantando, que há já não sei quantos tubarões na fila para absorver este dinheiro. E vão ser os mesmos de sempre. Vão ser os mesmos de sempre. Portanto, eu penso assim, bom, o Ruta tinha alguma razão quando, enfim, não é propriamente para gastar em prostituição. Bem, mas o Marco Ruta tinha o exemplo lá, sim, com as prostitutas à volta da Igreja Velha de Amsterdão e a droga a correr ali pela rua central de Amsterdão. A Holanda não é Amsterdão. Começa logo por aí. A Holanda, para quem conhece bem a Holanda como eu conheço, não é Amsterdão. Amsterdão é a mesma coisa, a Holanda é outra. Agora, a questão é esta. A questão é que a Holanda é o país que mais tem ganho com exatamente a falta da unidade fiscal, da união fiscal e da união bancária. E aqui é que está o grande problema. Nós não podemos competir sem haver união bancária e sem haver união fiscal. Isto é impossível. Mas, continuo para voltar aqui um bocadinho àquela questão, é que nós temos uma questão de produto. A nossa dívida é superior sempre, todos os anos, àquilo que produzimos. E agora, a acumulação da dívida pública pode trazer-nos a médio prazo problemas complicados, normalmente resolvidos através da austeridade, que também não vai resolver coisas resolvidos. Propostos através da austeridade, que não vai resolver coisa nenhuma. Portanto, teria que haver uma reforma estrutural que agora o Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, encarregou está-me a faltar o nome do António Costa e Silva, que aliás eu acho um documento que valeria a pena todas as pessoas perderem algum tempo aquele documento,
porque tem lá coisas extremamente interessantes e aproveitáveis. São naturalmente sujeito a crítica, mas tem lá coisas muito interessantes. Tem a ver exatamente com a economia. Tem a ver com as infraestruturas do país. Exatamente. Com as infraestruturas do país e, sobretudo, com o mercado de trabalho que também tem sido explorado. Agora, continuo a dizer, se esse dinheiro não for devidamente fiscalizado em termos de... que eu não tenho muita esperança nisso, confesso. Serão os europeus a vir fiscalizar? Isso era o melhor que nos podia acontecer, eventualmente. O melhor ou o pior? Ou não será que aquilo que ele pretende é precisamente que não foi dito aqui, não foi dito pela comunicação social, porque aquilo que ele pretendia era maior liberalização do mercado de trabalho. A discussão esteve centrada, sim, mas e isso não apareceu. É o liberalismo. A liberalização, do mercado de trabalho. Isso é o liberalismo a funcionar. E é por aí que vamos? Não pode ser. E não serão os tubarões, ele não quer... Se formos por aí... Os tubarões, a liberalização do mercado de trabalho, não serão precisamente os tubarões que tu falaste que vão aproveitar e que o Marco Ruta... Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tentei ser irónico. Porque eu sei, neste momento, que já há muito tubarão na fila, a nível, digamos, da economia, para se atirar a estes vários mil milhões que vêm da União Europeia. E que vão ser os mesmos de sempre. Agora, o problema será rastrear, saber, fiscalizar até que ponto é que isto vai ser emprego na economia e depois tem a ver com o mercado de trabalho, como muito bem falou aqui a doutora Lígia Portuguedo, porque isto tem a ver sobretudo, e tu também tem a ver sobretudo com a capacidade económica do trabalhador, dos funcionários. Porque, quer queiramos, quer não, vamos acabar com este embuste de uma vez por todas. Quanto maior for o poder de compra das pessoas, maior riqueza se produz. Porque o dinheiro entra outra vez nas empresas, através das políticas de consumo e através das políticas bancárias. Isto é que é preciso as pessoas meterem na cabeça. Mas o liberalismo não vive disto. Vive da concentração abstrata do acionismo bancário das sociedades. Ora bem, eu gostava de acrescentar aqui alguns pontos que me parecem relevantes. Primeiro, dar uma imagem sobre a questão da inflação. Eu costumo dizer que a inflação é como o sal na comida. Precisamos de uma... Eu acho que é uma imagem que resulta bem. Não pode ser nem de mais nem de menos. Sem ele, que não sabe a nada e mata. Acabamos por... A comida nem sabe a nada e como foi bem dito, mas quando é em excesso faz mal. Portanto, a inflação não posso quantificar, porque até depende de cada realidade, mas precisamos ali de entre o 1 e os 3, 4% de um bocadinho de inflação, que é o incentivo. Geralmente é dito entre 2 e 5. É o incentivo para que as empresas produzam, para que as famílias poupem, para que os investidores investam, porque sabem que vão ter um retorno da sua poupança, do seu investimento, porque há inflação, porque amanhã, portanto, é um retorno para todas as atividades produtivas. A inflação é o contrário. Nem que, como ele disse, o ganho seja às vezes ilusório. Sim. Absolutamente. Mas a própria ilusão também move a economia. Mas as expectativas, a economia e as expectativas, eu acho que toda a gente devia ter, hoje já em dia já tem os cursos de economia, mas uma componente psicológica muito importante. E os ministros e os governantes também deviam ter alguma formação em psicologia, porque aí entra a teoria das expectativas e, portanto, um dos problemas que houve, e que eu acho, por exemplo, que eu acho que apesar de tudo foi uma pessoa muito séria, o governo Passos Coelho informou sobretudo pela comunicação errada, algumas decisões que serão questionáveis, mas foi sobretudo o discurso das expectativas, nunca se calcula, um decisor político e um político tem que calcular as expectativas que cria e os comportamentos que induz aos agentes económicos. Mas não foi só o problema de comunicação. Mas este não era agora o ponto que eu... É que se colocou, não foi... Não colocou o grande problema que parece-me que Passos Coelho e o governo e os seus financeiros e economistas colocaram a matemática à frente o Passos Coelho não estou a dizer que não é sério, que não foi sério.
não acho digno. Agora, o Passos Coelho é exatamente a visão salazarenta dos tempos novos. É da finança e não da economia. Não, por acaso não acho. Eu acho isso. Por acaso não acho. E Luís, também Luís, puxei um bocadinho, eu também puxei. É que Puxei um bocadinho uma de das coisas propósito. importantes, e já que estamos a falar em economia, é que o dinheiro não circula sozinho. Nunca circula. O dinheiro circula no bolso das pessoas. E, portanto, é o comportamento das pessoas, é ao comportamento das pessoas que nós temos que estar atentos. Basicamente é isto. E, portanto, quando as pessoas, efetivamente, quando nós não fazemos políticas para as pessoas, escusamos de pensar que a economia vai funcionar. Porque a economia são, de facto, as pessoas. Muito bem. E tanto são as pessoas como trabalhadores, como são as pessoas como empresários. O problema da Europa tem sido principalmente este. É que a Europa teve uma construção inicial que se dirigia, de facto, aos europeus. E, a partir de uma certa altura, nós começamos a verificar que a construção europeia está-se a afastar dos europeus e, portanto, e a aproximar-se dos negócios. E é este o verdadeiro problema da questão. Isto é, a economia, no teu entender também, a economia está-se a financeirar. Sim. A economia está financeirizada. Financeirizada. Exatamente. Está financeirizada porque a economia dá uns tempos para cá, e talvez até para aí desde os anos 80, que a economia se vem afastando da produção da indústria. A indústria tem vindo a ser, portanto, cada vez mais... portanto, inclusive os lucros da indústria têm vindo a ser apropriados pelos bancos, pela finança, e efetivamente o que nós temos assistido é que tudo se passa hoje em dia como se tratasse de um grande casino. Portanto, eu sei que isto, em termos de comportamento das pessoas, qualquer jogo é viciante. As pessoas viciam-se em jogar, viciam-se, portanto, neste neoliberalismo que tem principalmente finanças e muito pouca economia real, e é este vício no jogo e o poder que ele produz E o caso do Ricardo Salgado está nesse vício? Está neste vício, sem dúvida nenhuma. Este vício, o vício do poder... portanto, o facto de Ricardo Salgado, assim como Mexia, também sofre do mesmo mal, portanto, de uma elite que efetivamente tem poder desmedido. E esse poder desmedido vem realmente neste momento, ou há pouco tempo, comandarem grande parte da economia. E ao comandarem grande parte da economia, têm na sua mão todos os servidores dessa economia. E esses servidores da economia são também, evidentemente, são também os políticos. São os advogados, que é que fazem as leis. As sociedades de advogados, exatamente. Que é quem faz as leis, portanto, que é quem faz as leis para servir a economia. E portanto, como se o próprio Estado não tivesse juristas à altura para produzir leis. Eu falei nisso na minha primeira intervenção. Falei nisso. Esta é uma loucura. Muitas das decisões vêm formatadinhas para o gabinete, por gabinetes externos, por consultores. Mas isto tem a ver realmente com aquilo que a Lígia aqui falou, a doutora Lígia falou com toda a brevidade e oportunidade. Isto tem a ver com o poder. Isto tem a ver com o poder. O poder, tal como foi construído pelo... Ou tem a ver com a corrupção do poder? Não, a corrupção vem depois. Que isto tem a ver... Porque para ter poder é preciso... Corromper e arranjar poderes. Nesta lógica do dono disto tudo, obviamente que todo o poder era alicerçado não só na jurisdicionalidade das complexas redes jurídicas e financeiras e societárias que se iam fazendo. Não é só aí.
é exatamente no poder que é conferido a muitas pessoas que ficam dependentes deste Estado Central que se chamava Ricardo Salgado. E aí, de facto, foi de uma eficácia extraordinária, como se viu. Não é por acaso que a acusação pública tem mais de 4.000 páginas. Não é? Não estão ali a fazer um romance, estão com factos. Mas na acusação pública ficaram de fora pessoas importantes. E devia ter o dobro. Porquê? Porquê? Não estou a ver. Toda a gente sabia. Toda a gente sabia que há 6 anos antes de 2014 que o Banco Espírito Santo, por influência do Grupo Espírito Santo, estava falido e, pelos vistos, só o governador do Banco de Portugal e o presidente, que se chama o Sr. Carlos Costa, acabou agora o seu mandato, e o presidente da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, que se chama também Carlos Tavares, só esses é que não sabiam. E o professor Cavaco Silva parece que também não sabia. Pois, não, esse eu nunca sabia. Não, isto faz-me lembrar. Ou melhor, esse sabe de tudo. Se me permitem o atrevimento. Mas a não ser das coisas que lhe são desfavoráveis. Faz-me lembrar um pouco esta orgia sexual que está programada para a comporta, onde só tem direito de participar as pessoas que, enfim, tiverem linhagem e pelo menos 1.750 euros ou 3.000 euros por casal, depois de fazerem o teste, apresentarem um teste negativo à Covid-19. Quer dizer, não, isto tem a ver exatamente com o poder financeiro. Tem a ver com isso. E, portanto, nós sabemos que Portugal é um exemplo da corrupção de cima a baixo no Estado. E há uma coisa que ninguém fala, ou poucas pessoas falam, mas que tem a ver com isto. Grande parte desta corrupção existe, não é só nestes esquemas que o Ricardo Salgado é nas autarquias. As autarquias são um foco de corrupção absolutamente catastrófico no país. Portanto, isto tem a ver... Todas as autarquias foi uma das maiores conquistas da democracia. Sim, e nós temos... O país mudou muito. O problema é a justiça. Quem conhece... O problema é a justiça. Sim, isso é o problema, é a justiça. Isso é verdade. O problema é a justiça. O problema é o poder. E eu lanço ali um repto ao José Afonso. Nomeadamente, o ministro Álvaro Santos Pereira, salvo erro, em 2012, ainda em 2012, quando o Ricardo Salgado um dia desabafa publicamente a dizer que o país está muito mal, e ele diz assim esta farpa de fininho ao Ricardo Salgado: e eu nem lhe quero saber como é que o Banco Espírito Santo está. E porquê é que ninguém fez nada? Gostava de antes de mais, mas eu gostaria eu já respondo a isso, mas eu gostava antes de mais também de sublinhar. Isto é, o Governo também. O governo da coligação PSD-CDS. Palavras do Álvaro Santos Pereira. Não são minhas. Mas eu gostava de lembrar que o ex-preço advogado, e desculpem, não quero ficar com a vossa douta pasta, de modo algum, perante 2 ilustres juristas, não quero ficar com... Mas eu pareço o advogado do Dr. Pedro Passos Coelho, mas foi o único homem em Portugal. E duvido que houvesse no país, à época, ou até hoje, alguém que tivesse a coragem de negar 2 vezes um pedido do Sr. Dr. Ricardo Espírito Santo. E o Dr. Mas ele podia aceitar suportar um buraco de 13 mil milhões, como sucedeu no BPN. O mérito de lhe dizer 2 vezes não, e com as consequências. Ele podia dizer sim. Então, e depois, e o resto? Já lá. E o resto? E o novo banco? O resto e o ANIF, é uma história. Eu estou de acordo com algumas coisas que disseram, mas já era desonesto. A minha questão é se ele podia dizer sim. Não, o problema não pode ser visto só com esse exemplo. Mas deixa-me. É que todos exaltam a suposta coragem do Dr. Passos Coelho, e a minha pergunta é esta: ele podia dizer sim? Não podia. Não podia.
Provavelmente não podia, mas eu não sei se no lugar dele alguém não dizia sim, e como é muito usual em Portugal, passa-se a batata para o que vier a seguir, que costuma ser quem vier a seguir que fecha a porta, não é? Mas eu gostava de dizer aqui, vocês falaram, a questão da corrupção é um sistema central e que ela leva-me a outra coisa. Esse espírito reformista, há bocado o amigo Mário Neto, o Dr. Mário Neto, dizia que eu tenho o espírito reformista agora dessa comissão, trabalho notável, mas nós todos em Portugal, eu tenho imensas dúvidas, com o devido respeito, que o atual Primeiro-Ministro seja um reformista. Acho que não é. E, portanto, será dos políticos que menos reformas quererá fazer. E, portanto, tenho imensas dúvidas que alguém neste país, seriamente, queira fazer uma reforma a sério. Gostava de dizer que o que está enviesado no nosso país entronca na questão cultural, mas é a relação do Estado com os cidadãos e dos cidadãos com o Estado está totalmente errada. E com isto vou a uma revisão constitucional a sério, para que a Constituição, não me levem a mal, eu acho que tem imensas virtudes, mas é muito uma carta de direitos e tem que ser, do meu ponto de vista, um contrato de cidadania, em que haja um contrato em que esteja claramente definido, e desculpem-me, eu estou a dar, o meu pensamento pode estar juridicamente errado, mas do ponto de vista um bocadinho como o Justo dizia que não importa ter as palavras erradas, o que importa é ter as ideias certas, é o que eu estou a tentar, pelo menos, ter as minhas ideias certas. É que o contrato de cidadania fique bem claro quais são os direitos e os deveres das duas partes, dos cidadãos, do Estado, das empresas, porque o Estado também é o primeiro a incumprir com as empresas e com os cidadãos e, por consequência, a relação está toda enviesada, está toda errada e as pessoas fogem aos impostos porque acham que o dinheiro é mal entregue ao Estado, porque se entregarem os seus impostos ao Estado, se calhar é menos eficiente. E eu muitas vezes acho que temos exemplos na nossa vida e na nossa sociedade que entroncam nisto. Acho que muitas vezes o dinheiro é mais bem... Mas está provado, no bolso das pessoas está mais bem gasto do que no Governo Central e, infelizmente, está provado isso. Está provado, há um estudo a comprovar que a eficiência do setor privado é superior à eficiência do setor público. Isso, há algum estudo a comprovar isso. Eu pelo menos desconheço. Eu não conheço. Mas estamos aqui, já hoje lancei várias pistas que eu acho que as universidades terão e muito trabalho para fazer. Esta ideia do contrato de cidadania substituir, eu acho que a relação, e tem que ser discutido, e nós temos que começar por aí. Sim. Porque a nossa relação está totalmente errada. Depois está um ponto, e vocês fizeram muito bem, ir buscar a crise de 2000, e há dois pontos que eu queria ainda acrescentar sobre a crise de 2012, pós-2008, do Lehman, que é uma crise bancária, do sistema bancário, que se alastra depois ao resto das sociedades. Essa crise, e que está a lastrar em Portugal, ainda hoje parece que há quem entenda que o acordo foi conseguido porque a Alemanha tem o Deutsche Bank e o Commerzbank e os Länderbank, que está tudo falido. Meus caros, o problema é que eu não posso adiantar por razões éticas e profissionais algumas coisas. Eu sou economista, mas trabalho na banca já há 20 e tal anos, e portanto há questões que eu não poderei abordar do ponto de vista ético. Mas a crise, não nos esqueçamos que é antes de 2008 que os bancos apresentam os lucros quase pornográficos, sim, até 2007, à escala do país. Mas daí para cá, o sistema bancário tem uma ineficiência brutal e nós somos contribuintes que na maioria dos casos, com exceção de 2 ou 3 bancos em Portugal que os seus acionistas retornaram ao Estado, e eu não vou dizer quais, por razões óbvias, mas há 3 casos que os acionistas foram, sobretudo à custa dos acionistas e dos clientes desses bancos, que foi retomado, portanto, os empréstimos que o Estado fez foram devolvidos, foram pagos integralmente a juros usurários, na altura, a juros usurários, quase a 10%, quando veio a Troika. Os bancos foram financiados a juros usurários, mas os bancos têm, historicamente, desde 2008 para cá, déficits estruturais, que estavam a começar a recuperar lentamente, mas que não tenham dúvidas. Mas a nossa economia tem um problema também. Não é preciso ser. Não é de ineficiência bancária. Os bancos são relativamente eficientes em termos tecnológicos, por aquilo que eu me percebo. Os nossos são dos melhores do mundo. Comparado com outros. Nós temos um sistema bancário, ao nível de prestação de serviços, do melhor do mundo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas o problema é outro. É o problema de haver um oligopólio bancário. Eu lembro-me, e eu ainda há tempos tive uma conversa com um diretor de um banco, uma pequena discussão com um diretor de um banco, e eu dizia-lhe, olha,
Antes do Salazar, no início na República, ainda na República, antes do golpe do 28 de Maio, havia 52 bancos em Portugal com bastante importância. 52 bancos. O Salazar, numa primeira fase, passou para 31. Depois passou para 17. E agora quantos são? Agora são pouquíssimos. E de capital português, menos ainda. Menos ainda. Há uma outra questão que é o capital português. Mas eu gostava também de lançar aqui outro ponto, que a crise de 2008 tem que ser reestudada, que é este. E isto entronca na questão dos... Nosso país tem um outro problema de excesso ou não de garantias a uns e total desproteção a outros, e estou a falar sobretudo dos mais jovens e dos qualificados, que a sangria dos qualificados que já aconteceu em 2011 para cá é dramática, e o nosso país está a sofrer muito disso. É muito rígido. E há pessoas, e não me levem a mal, mas eu acho que há gerações que têm níveis de pensões e níveis de... que se calhar vão ter que ser reequacionados, porque nós não podemos permitir, acho eu, que, embora reconheça que até essas pessoas também têm um papel redistributivo na ajuda dos seus filhos, e se calhar esse dinheiro também é eficiente desse ponto de vista, mas eu acho que temos que discutir, nós não podemos hiperproteger os funcionários públicos. Eu não estou aqui a dizer, eu estou a falar dos topos de carreira, estou a falar de pessoas que têm hoje níveis... carreiras, e que se calhar muitas gerações e muitas pessoas, inclusive no meu setor, não tiveram carreiras contributivas que justifiquem os níveis de rendimento que têm hoje. Eu acho que eu não estou a defender que se faça cortes de pensões, mas também não podemos voltar a permitir que centenas de milhares de jovens voltem a ter que sair do país, porque o país não tem lugar para eles, porque vai continuar a sustentar, digamos, níveis absolutamente esse não é o problema. injustos. Mas a corrupção também... A corrupção temos que ser é uma forma de obrigar os jovens a sair do país. Mas a corrupção, eu não quero usar... A corrupção é o nosso... A corrupção, acho que nós temos 3 ou 4 grandes problemas. Um primeiro de demográfico. O nosso primeiro problema é demográfico. Não é. Um problema cultural... problema cultural e um problema de corrupção. Eu acho que são os nossos grandes problemas. Dos nossos grandes problemas. Eu quase que ia concordar consigo, Sr. Afonso. O problema demográfico é muito importante, mas isso agora não podemos discuti-lo. Já estamos a aproximar-nos do final do nosso tempo e eu não queria deixar de falar de Moçambique. Muito bem. De Moçambique. Parece-me que é algo demasiado grave para não se falar, e estamos a falar, a radiotransforma.net pretende ser uma rádio da lusofonia e pretende abordar os problemas graves que se passam no mundo lusófono, e no caso de Moçambique é um caso paradigmático. Eu gostava que tu... Isto é mais é mais um exemplo do que são os poderes no mundo. O que se passa em Pemba e no oeste de Moçambique, com o Daesh, tem a ver exatamente com isso. Com o gás, com o petróleo e com as pedras preciosas. E nós vemos empresas como, sobretudo, a Total, que aposta de uma forma absolutamente iníqua nesse esvaziamento das machambas. Ou seja, na expulsão das populações, para ter um acesso fácil aos bens e à riqueza. Nem que tenha para o efeito de contratar mercenários, sejam eles russos, sejam eles jihadistas, sejam eles do que forem. Enquanto lhes interessar. Isto vai ser assim. E o mundo olha para isto como se nada acontecesse. Como se tudo pertencesse assim a uma espécie de ordem natural das coisas. Ora, nós temos uma responsabilidade, porque Moçambique é um país lusófono. Nós temos muita identidade cultural com Moçambique e Moçambique com Portugal. E isto não decorre de uma visão neocolonialista, nem pouco mais ou menos. Mas nós temos... Quanto mais não seja, porque nós comungamos da mesma língua, das mesmas raízes, quanto mais não seja, nós temos que ser os protagonistas no mundo, da denúncia
destes crimes absolutamente intoleráveis que estão a acontecer em Moçambique. Ontem era tarde. Eu, para já, eu não queria estar a monopolizar muito esta questão. José Afonso. Não há muito a acrescentar. Trata-se de um país com um Estado frágil, com um Estado fraco ainda, com problemas que se evidencia nisto. Eu, aliás, já tinha, nas minhas redes sociais, já tinha denunciado. É uma notícia, eu acho que em Portugal nós damos muito pouco atenção e acho que isto também mostra que nós estamos muito virados para a discussão dos dinheiros europeus, etc., mas discutimos muito pouco a lusofonia e as questões. Esquecemos que temos o nosso grande património, a nossa língua, e são as pessoas que falam a nossa língua. Esse também é uma vantagem competitiva que nós nos esquecemos. Sim. Nós há aqui questões geográficas, culturais, que nós nos esquecemos. Nós andamos muito a mendigar euros na Europa e se calhar a Europa tem que vir atrás de nós. Temos uma das línguas mais faladas do mundo, está nas primeiras 10 e está no topo das primeiras 10. E isso é um património que nós não podemos desperdiçar, e uma vantagem competitiva, e que se calhar punha em sentido muitos senhores holandeses, etc., que ainda por cima têm, no caso, uma história colonial que os deve envergonhar se tiverem vergonha, e nós, apesar de tudo, com muitos erros, como todos os países tiveram, temos uma história da qual, na maior parte das páginas, temos uma história de que nos devemos orgulhar. E, portanto, eu acho que em Portugal nós temos que virar-nos definitivamente para a lusofonia. Não podemos deixar um povo irmão desprotegido desta forma. As nossas parcerias têm que ser mais efetivas e temos o dever de denunciar. Treinamento militar. Desculpem lá. Treinamento militar dos soldados moçambicanos. Desculpem-me. A cooperação pode passar a imensos níveis, mas eu faço aqui uma pergunta, deixo aqui um reto. Nós temos que passar a ser mais exigentes com as pessoas, com os portugueses, e bem, que têm ocupado cargos internacionais importantes. Mas para que é que nós temos um tipo que fala português, desculpem a expressão, que é secretário-geral da ONU só, e isto continua-se a passar em silêncio. E andamos aqui a falar das grandes causas do mundo, e este não é uma grande causa do mundo, num país irmão, e depois há aqui um efeito de alastramento, não vai ficar por Moçambique. Pode ser que o politicando... O Daesh não vai ficar só por Moçambique. Para acordar algumas coisas. Para acordar, nomeadamente, e, portanto, esta sugestão, pelo menos esta colaboração de treinamento militar dos soldados, que nós já percebemos que são completamente incapazes de combater. É um Estado fraco. É um Estado fraco. Todos lamentamos isto. Vamos terminar este programa com este lamento, com a esperança de que o governo português e particularmente o setor da defesa encare isto de frente e ajude o país irmão de Moçambique a libertar-se. No fundo é isso, interesses económicos mascarados com a religião. Encobertos pela religião. Bem, e com isto terminamos. Até ao próximo Politicando, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, outras redes sociais, e pedimos que partilhem, coloquem gostos e que interajam com este programa. Até um próximo Politicando, com muita amizade. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior.